Bom, caso você tenha caído aqui de paraquedas, como eu disse, o meu nome é Romulo Ferreira, esse é o canal VuFoot, onde eu sempre trago notícias do nosso Vascão. Bom, se inscreva, curte, comente e compartilha, vem fazer parte da família VuFoot. Galera, bora falar, né, de mais um reforço, mais um que já está em território carioca. O Vasco anunciou hoje também já, né, René Stroza chegou ao Rio de Janeiro nessa manhã ou nessa madrugada. Já falou com a imprensa, vou deixar aí o videozinho dele falando um pouquinho a respeito, né, de como foi essa negociação, de como é hoje vestir, né, como vai ser vestir a camisa do Vasco e da importância também de Fernando Diniz. Lembrando, todos os créditos aí ao BTB Esporte, se você quiser ver mais vídeos lá. Ele falou um pouquinho de cada coisa, sobre a chegada dele, sobre a negociação, sobre o que ele conversou um pouquinho a respeito com o Fernando Diniz, né, Rinestrosa, o novo reforço do Vascão aí para vocês. Eu já veio do time também, o mais grande da Colômbia, o mais campeão. Eu sei o que é vestir uma camisa pesada, né? Como é a camisa do Vasco. Então eu acho que eu vou ser a mesma pessoa que fui lá. Eu acho que se posso melhorar um pouquinho mais, eu sei que eu vou melhorar com o Diniz. Ele falou para mim que ele ia fazer tudo aquilo que ele podia fazer para conseguir meu nível máximo. Então eu estou muito confiante por isso. Eu vou fazer o mesmo que sempre faço no campo e também nos jogos. E nada, eu acho que vou me divertir muito aqui com meus companheiros também, que também tem uns companheiros muito bons também, tem colombianos também, que isso é muito bom também para mim. Agora bora falar porque mais tarde tem Vasco pelo Campeonato Carioca, né, contra o Boa Vista, jogo fora de casa, do qual o Vasco será o visitante. Bora ver aqui mais ou menos o que pode acontecer. Fernando Diniz escalará o time reserva do Vasco na partida contra o Boa Vista neste domingo. O treinador irá poupar os principais jogadores da equipe, já pensando no jogo contra o Mirassol na quinta-feira pelo Brasileirão. Então, ou seja, hoje vai aquele time alternativo, né? Uma mescla ali de alguns titulares com reservas, né? E nessa mescla a gente pode ter, por exemplo, o Alan Saldívar, né? E também o Johan Rojas. Bom, vamos ver aqui a provável escalação, né? Léo, Puma Rodrigues, Saldívia, Robert Renan, Lucas Pitão, Hugo Moura, Titi JP, Andréas, David GB e Rojas. Então, ou seja, pode ter alguma alternância aqui no ataque, uma provável estreia do Rojas como titular. Ele que não estreou ainda como titular, ele chegou lá a jogar um pouquinho contra o. Ai, cara, eu esqueci o nome do time agora, mas na primeira rodada do qual a gente venceu, esqueci o nome do time agora. Mas enfim, e essa deve ser a provável escalação. E visando já o time titular contra o Mirassol, então, ou seja, é o nosso campeonato, é o Campeonato Brasileiro. A preocupação da gente sempre é e sempre será o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu entendo que a preocupação da torcida mais tarde é de mais um jogo tenebroso, porque esse time mesclado, esse time reserva do Vasco é muito ruim, né? Tecnicamente falando, tem muitas limitações. Mas eu também, cara, eu não consigo também de não ficar preocupado, né? E não é nenhum tipo de medo do Mirassol e tudo mais, mas é o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro já na próxima quinta-feira. Então, ou seja, hoje é domingo, na próxima quinta já tem Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Então, ou seja, pô, não seria nada legal estrear, né? Perdendo ou até mesmo fazendo mais um jogo tenebroso, embora na rodada passada fosse o time titular contra o rival e foi uma partida, né, tenebrosa. Então, ou seja, se eu até entendo um pouco ali o Diniz, essa questão toda, então, assim, essa preocupação, mas, enfim. Seria muito bom do meu Vasco vencer hoje, porque vencendo hoje, o Vasco meio que já encaminha a sua classificação no Campeonato Carioca. Mas deixa nos comentários o que você acha a respeito aí desse time, provável time mesclado, né? Ou enfim, reserva para a partida de mais tarde contra o Boa Vista. Isso daqui, embora todo hoje o dia será destinado ao jogo de mais tarde, acho que é a preocupação de todos os torcedores, inclusive muitos, né? Devem nem muito ligar mais no final de semana para notícias, né, cara? Porque a pessoa tem a vida dela, às vezes a pessoa trabalha, quer só aproveitar o final de semana, a pessoa só vai realmente só ligar mais tarde mesmo no jogo do Vasco. Mas vamos falar aqui um pouquinho de mercado da bola, porque parece que não andou tanta coisa assim. Vamos falar um pouquinho de Davidson, que teve seu nome ventilado ao Vasco da Gama, dizem que foi oferecido e tudo mais, né? Parece que ele não vem mais, né? Eu peguei essa notícia lá no perfil do Bola VIP. Vamos dar uma olhada aqui, eu tô com minha colinha, por isso que eu tô ajeitando aqui, tá? Vamos lá. Davidson não vem? Ex-Fortaleza, o centroavante foi oferecido ao clube carioca nesta janela de transferência, mas as negociações não avançaram. Especulado no Vasco, Davidson não deve reforçar o Cruz Maltino nesta janela.
Livre no mercado da bola, o centroavante foi oferecido ao clube carioca, que decidiu não abrir negociações. Informações divulgadas por Jorge Nicola, né, neste sábado, no caso ontem, dia 24, ou seja, falaram que ele foi oferecido, falaram que o Vasco ia poder ver ali se faria alguma coisa ou não, mas parece que realmente não vai para frente. Davidson, né, que todo mundo sabe que ele é o torcedor do Vasco, ele tá livre no mercado, o último time dele ali foi o Fortaleza, que inclusive acabou sendo rebaixado. E agora, depois de ter seu nome especulado no Vasco, parece que o negócio não vai pra frente. Essa é uma informação lá do Jorge Nicola, como eu disse, peguei lá no perfil do Bola VIP. Deixa nos comentários o que você acharia de Davidson com a camisa do Vasco. Outro nome aqui também é sobre o Spinelli. Spinelli também, que foi mais um que foi oferecido ao Vasco da Gama. Esse aqui, eu acho que até gerou uma animação por parte da torcida, porque é um cara que joga no Independente do Valle, joga bem, marcou 28 gols, então um nome que sempre aparece aí nas competições sul-americanas, né? Inclusive marcou gol na gente, né? Mas vamos ver aqui, ó. Sobre Spinelli. Cláudio Spinelli, especulado no Vasco, está próximo de acertar com um clube da Argentina. Esse clube seria o Independente. Independente não, perdão. Isso, Independente da Argentina, né? Bom, atacante Cláudio Spinelli, que teve seu nome especulado no Vasco da Gama, está em negociações para retornar ao futebol argentino e defender o Independente, de acordo com informações do perfil NT Vascaíno na torcida vascaíno, outro canal também top que se mantém informado de tudo que acontece no Vascão, mercado da bola e notícias muitas vezes exclusivas. Segue lá o Léo Lacerda do Na Torcida Vascaíno, beleza? As tratativas com o clube de Avejaneda estão em estágio inicial, sinalizando uma aproximação após o atleta ser oferecido à diretoria. Então, ou seja, de acordo aí com a torcida vascaína, né, ele estaria negociando também com o Independente da Argentina. Mas, como disse, foi um nome que até me agradou, cara. Eu gostaria que ele viesse, mesmo que seja para poder brigar por posição. Como eu disse, cara, Campeonato Brasileiro, 38 rodadas. Aí você tem, talvez eu acho, porque não pode ir avançando nas competições de mata-mata, de novo, como foi na temporada passada. Eu acho que o Vasco continua assim com um time forte. Eu acho que o Vasco poderia reforçar as suas laterais. O Vasco tá tentando. Claro que a perda do Ryan é algo que já era inevitável, né? Mas enfim, não tem muito o que fazer. O Ryan é um jogador que, na minha opinião, eu acho que não vai conseguir repor alguém à altura dele, né? Eu não acho que não existe nenhum jogador insubstituível, mas com a qualidade e também com a questão da idade deles, seria muito difícil. O Vasco não tem dinheiro para ir lá na Europa e trazer alguém com a mesma idade, com o Ryan e com o mesmo nível técnico, entendeu? Então, eu acho assim, que é um jogador que, como eu disse, não existe insubstituível no futebol, mas que dificilmente o Vasco vai repor. Pode acontecer surpresas, né? O Rino Stroza vir e jogar muito, igual ele jogou com o Atlético Nacional. O Brenner vir fazer muitos gols, como ele já fez, né, quando ele jogou com a camisa do São Paulo, né? Então, ou seja, o Vasco, na minha opinião, continua tendo um time muito forte. Mas, cara, na minha opinião, quanto mais melhor, né? É um cara que não tem um salário astronômico, não à toa ele tá buscando essa melhoria aí, então, ou seja, o futebol brasileiro paga muito mais, então o Spinelli é um nome que me agrada muito. Mas, enfim, vamos ver aí também, porque no Vasco é assim, né? No Vasco, ao mesmo tempo, parece que o negócio não tá indo do nada, pum, surge aí já o cara já tá fechando. Então, ou seja, vamos, vamos ver sendo os próximos capítulos. Bom, e caso você esteja gostando do vídeo, né, cara? Se inscreve no canal aí, ajuda o amigo a chegar à marca dos 1.000 inscritos. Tá acontecendo, falta pouco, tá? Para isso eu necessito e preciso do seu apoio. Segue a família VulfoFut, vem fazer parte dessa família aqui. A gente fala de Vasco, a gente fala de futebol, a gente fala de tudo. Então, curte, comenta, compartilha e também se inscreve aí, cara. É de graça, não custa nada. Outro nome também que meio que surgiu do nada aqui foi David Washington, né? Bom, David Washington do Chelsea é desejado por Bahia, Vasco, Flamengo e pode ser emprestado. Chelsea não, né, não tem planos para o atacante para esta temporada de 2026. E ele pode ser emprestado mais uma vez e pode retornar ao Brasil. Bom, David Washington é um garoto que surgiu lá no Santos, foi vendido ao Chelsea, pertence ao Chelsea. Ele defendeu as cores do Santos na temporada passada, então, ou seja, ele faz parte ali do sub-20, né? Acho que sub-20 ou sub-21 do Chelsea. E o Chelsea é aquilo, né? O Chelsea ele tem um plantel gigante de jogadores. Um tempo atrás até viralizou uma imagem lá no CT do Chelsea, cara, que tinha muita gente. Deve ter, sei lá, uns 30 ou mais jogadores treinando ali ao mesmo tempo. Porque o Chelsea, cara, é meio que o Real Madrid, só que acho que às vezes um pouquinho exagerado, né? Porque ele vai contratando e pum, agora ele parou um pouco com isso. Então, ou seja, David Washington, ele é uma das promessas aí do futebol brasileiro, cria lá da Vila Belmiro, se eu não me engano, né? Se eu não estiver falando alguma besteira aqui. Ele esteve emprestado ao Santos na temporada passada. Acho que não deu muito certo, porque acho que se ele tivesse sido um ponto fora da curva, enfim, o Santos teria tentado continuar com ele, enfim.
Mas, enfim, é um nome que, assim, não me agrada muito, tá? Embora seja um garoto novo ainda, deve ser muito talentoso. Também eu tô falando aqui porque eu não acompanho, não conheço muito do futebol dele, mas deve ser muito talentoso, porque foi revelado pelo Santos, foi comprado muito cedo pelo Chelsea, não, um talento o garoto tem, né? Precisa às vezes ser um pouco mais lapidado. Mas o Vasco, né? Vasco está interessado, o Bahia e até mesmo o Flamengo. Então, ou seja, o talento o garoto tem. Mas o Vasco também é um time que tá cheio de garotos. Então, ou seja, eu não sei se nesse momento, né, trazer mais um garoto para poder lapidar e ser mais uma aposta, né? É mais fácil trabalhar o que a gente tem lá, na minha humilde opinião, tá? Mas enfim, você acha que seria um bom nome? De repente você não pode concordar comigo. David Washington, você gostaria de ver ele vestir na camisa do Vascão? Parece que o Bahia tá muito interessado no atleta, beleza? Vamos falar de Ryan. Bom, Ryan, né? Vamos ler aqui a matéria. Bom, o Vasco acertou a saída de Ryan ao Bournemouth, né? Segundo a ESPN, a novela entre os times se estendiam nos últimos dias. A falta de acordo por conta de detalhes, né? Nos últimos, enfim. Ai, meu Deus, sou muito ruim, porque eu mesmo escrevo aqui e às vezes eu mesmo não consigo entender minha letra, mas vou tentar ler de novo aqui, ó. O Vasco acertou a saída de Ryan para o Bournemouth. Segundo a ESPN, a novela entre os times se estendiam nos últimos dias, né? Com a falta de acordo por conta dos detalhes. Botar aqui de detalhe, falaram que o Bournemouth estava meio chateado, meio putinho, né? Mas enfim, agora o jogador já está a caminho da Inglaterra neste momento, no caso ontem, então ou seja, ele já deve estar até mesmo lá, já deve ter chegado. Bom, ainda de acordo com a ESPN, a venda ficou em 28,5 milhões de euros fixos e mais 6,5 milhões por metas na cotação atual. Tudo girou em torno ali de 217 milhões. Se quiser dar uma lida lá na matéria completa, você vai ter cada detalhe. Mas, ou seja, não é nem 35 milhões de euros fixos. E acho que isso, né, pesou muito ali. A torcida ficou meio chateada, porque, enfim, 28 milhões fixos, mais 6 milhões em uns quebrados por metro. O Vasco tentou convencer o atleta a permanecer. Era um desejo do Ryan, então não tem muito o que fazer. O cara quis ir, né? E ele fez por onde, ele trabalhou firme, duro por isso, para ter essa proposta, esse papo de mudança de vida, né? Ele vai levar muito dinheiro com a saída pra lá, mas o cara mereceu, o cara trabalha pra isso. E é o desejo do atleta, não tinha muito o que fazer. Ryan, inclusive, se casou, né, essa semana, então tudo de bom aí pro Ryan, pra família dele, pra ele agora, pra esposa dele. Então, ou seja, é isso, né? Boa sorte ao garoto, faça bastante gols aí, ensina esses pés de rato aí do futebol inglês a fazer gol, tô brincando. Na Inglaterra tem muito jogador bom, inclusive tem um brasileiro lá, acho que é Evanilson, né? Evanilson, que inclusive fez gol ontem, né? Muito bom atacante também. A gente gostaria que ficasse um pouquinho mais. A gente gostaria que tivesse ido para um clube maior do futebol inglês, né? Que a gente sabe que o Bournemouth vendeu um jogador para o City, agora foi lá, pegou um jogador do Vasco. O Vasco foi lá e agora pegou um jogador do Atlético Nacional. Essa engrenagem que é o futebol aí, mas eu gostaria de ver ele em outro time. Mas é meio que o estilo do Bournemouth, né? Ele vai ali, pega um jogador, pegou o Ryan por 35, daqui a 2 janelas ele pode estar vendendo o Ryan por 70 ou 80. Então, assim, esse é meio que ali funciona a questão do Bournemouth, beleza? Mas, como disse, toda a sorte aí do mundo pro Ryan, pra família dele. Deus abençoe e que daqui a pouco surja algum outro Ryan. Não vou negar, não gostaria de ver um outro Ryan com a camisa do Vasco. Mas beleza, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Me desculpa, porque às vezes eu vou falando, cara. Se deixar, eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. E o vídeo, pô, 10 minutos vai parar com 15, beleza? Mas se inscreva no canal, seja bem-vindo à família Vulgo Food, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe sua família. E prepara o coração que mais tarde tem Vasco da Gama contra o Boa Vista, com aquele time mesclado. Se prepara pra passar raiva. Tomara que vença com tranquilidade, mas acho meio difícil, né, cara? Enfim, fui, valeu!